Como o nosso hino bem diz, o nosso time é imortal. E junto com ele, os ídolos que honraram a camisa alvinegra também se tornaram imortais. E hoje, na nossa websérie, nós vamos receber o jogador que mais atuou pelo Clube Atlético Mineiro, o goleiro João Leite. São 684 partidas com a camisa do Galo. O João Leite que jogou no Galo entre 76 e 88 e também entre 91 e 92. João Leite, seja bem-vindo à nossa websérie Mortais. É um prazer, uma honra, satisfação recebê-lo aqui. Muito obrigado, Carol. Prazer é meu voltar ao Atlético. Vivi aqui, fui criado aqui, fui educado no Atlético enquanto atleta, enquanto homem também. Então, para mim é uma alegria muito grande, é sempre um prazer falar do Atlético, falar da minha vida no Atlético. Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, você gostaria de jogar hoje, né? Eu falei, não, eu gostei de jogar naquele tempo, gostei de jogar e de jogar no Atlético e ser reconhecido pelas pessoas. Muitas vezes, Carol, eu me sinto assim, como alguém da família do atleticano, da atleticana. Eles sabem tudo sobre a minha vida. E isso me emociona muito. Então, uma alegria estar com você aqui. Queria parabenizar o Atlético e vocês que estão fazendo esse trabalho tão importante da memória do clube, que é uma memória rica. Obrigada, nós que agradecemos. Então vamos começar do início, não é mesmo? Okay. E o futebol entrou na sua vida, foi através do seu pai, Valdemar, que também era jogador e também treinava com você, como eu já ouvi em algumas entrevistas suas? Isso mesmo, começou com meu pai. E eu brinco sempre que atleticano é mais ou menos assim, vovô falou para papai, papai falou para mim, eu falei para meus filhos e meus filhos falaram para minhas netas. O atleticano é mais ou menos assim. E meu pai me ensinou a ser atleticano desde criança. Junto com meus primos na Vila Oeste, nós fundamos um time, que era o CAM, Clube Atlético Mirim. E cada um comprava a sua camisa e nós disputávamos o campeonato Mirim lá na Vila Oeste. E fomos campeões, né? Eu era o goleiro e meus primos no ataque e fomos muito bem. Mas o nosso time naquela altura era a Alvorada da Vila Oeste, que era um time preto e branco também. E era uma alegria muito grande e muito jovem ainda, lá com meus 15 anos, me levaram para treinar no Atlético. O primeiro treino meu não foi bom e acabou que eu fiquei com vergonha de voltar. Mas o Irineu Fernandes, ele foi alguém muito importante no Atlético, na captação de jovens valores. Ele foi massagista, roupeiro no Atlético e depois passou a ser um olheiro, um treinador. E ele falou com meu pai, leva o João. E eu fui e dessa vez fui treinando e demorou para o Atlético fazer um contrato comigo, 5 meses eu treinando e fiquei muito ansioso, mas acabou que os avaliadores, né, entenderam que eu poderia ter um futuro. Então comecei no juvenil do Atlético, que era um time muito bom, não é? Que tinha o Getúlio na lateral direita, tinha o Silvestre, tinha o João Alfredo Heleno no meio, tinha Paulo Isidoro. Então era um time muito forte. Nós fomos campeões em 73, fomos campeões antecipado do Campeonato Mineiro Juvenil, vencendo o Cruzeiro, o América, o Valério, que sempre tiveram uma base muito forte, nós vencemos. E é interessante porque muitos jogadores jogaram muito na base do Atlético. E não conta, né, os jogos na base do Atlético para avaliar, né, quantos jogos que jogou pelo clube. E para a gente era uma honra muito grande, né, jogar na base do Atlético, os torcedores muito apaixonados. Eu me lembro que terminava os jogos no Independência, a gente recebia, os torcedores levavam dinheiro para a gente e repartia entre nós, era o que nos ajudava muito, porque a gente, na verdade, recebia uma ajuda de custo. Mas eu lembro, antes de jogar no Atlético, que meu pai me levou para assistir no campo antigo do Atlético, estádio Antônio Carlos, um jogo do Atlético. Era Atlético e Bela Vista de Sete Lagoas, que era um time muito bom. E naquele jogo o Atlético venceu por 5-1.
e eu ficava gritando o nome do ponto direita do Atlético, Machadinho, mas fiquei impressionado com o goleiro, que era o Fábio, que depois jogou na seleção brasileira, foi para o São Paulo. Eu voltei para Vila Oeste assim, numa alegria muito grande de ver meu time vencer por 5-1, né? Os cruzeirenses falaram que era contra o Bela Vista, mas o Bela Vista tinha feito, inclusive, excursão para a Europa. Então, eu me apaixonei pelo Atlético, vim uma vez para ver treino, vim da Vila Oeste até o Campo Velho do Atlético a pé, e minha carreira teve uma interrupção no Atlético porque em 1974 eu fui convocado pelo Exército Brasileiro. Eu não queria servir o Exército, mas era um tempo que nós tínhamos o governo militar, o Exército tinha muita força, e eles queriam que eu jogasse na seleção do Exército. Eu joguei na seleção do Exército, mas foi um ano assim, totalmente distante do Atlético, o ano de 74, servi no Exército Brasileiro. Um dia o técnico nosso, Barbatana, foi ao Exército para pedir que eu treinasse pelo menos uma vez por semana. E meu comandante, Coronel Monte Gomes, me liberava uma vez por semana para treinar no Atlético. Em 75, então, eu volto para o clube, treinando todos os dias, mas com uma perda muito grande, porque eu treinava muito, mas treinava na selva, treinava atravessando rios, treinava fazendo marchas, fiz marcha de 56 quilômetros, 24 quilômetros, e voltei assim, não estava no melhor da minha forma. E aí em 76 eu passei para o time principal do Atlético. Posso contar todas as coisas? Pode falando, que eu vou perguntando, mas pode falando também. Em 75 eu era reserva no juvenil do Atlético, do Sérgio Biônico. E vocês disputavam uma vaga com o Ortiz, era essa época ou ainda não? Não, ainda estava no juvenil. No juvenil. Mas depois que foi pro profissional? Eu era reserva do Sérgio, sim, que era um grande goleiro. Em 76 o Sérgio era um ano mais novo do que eu passei para o time principal, mas eu era o quarto goleiro. Foi quando o Atlético contratou o Ortiz. Em 73 o Atlético tinha também o Mazurkiewicz. Esses goleiros foram muito importantes na formação dos goleiros do Atlético. E o Ortiz foi muito importante para mim. Me ajudou muito. Ele treinava o dia inteiro e eu acompanhava ele. Viajávamos e eu na reserva dele treinava com ele o tempo inteiro. Isso me ajudou muito. Foi ali que você acha que aprendeu também a ter disciplina, a ter alguém ali por perto, uma sombra, na verdade, também uma inspiração como goleiro? Sim, porque era uma escola avançada naquela altura. Por exemplo, no futebol brasileiro não tinha um treinador específico goleiro. O goleiro argentino era muito avançado, né? Tinha goleiros assim marcantes, como Hugo Gatti. E o Ortiz era uma cópia do Hugo Gatti. Jogava muito bem com os pés, batia pênaltis. E eu fui nessa vibe, né? Eu acompanhava, treinava, mas era sempre o terceiro, quarto goleiro do Atlético, sem nenhuma oportunidade, que veio em 1977. O Atlético perdeu a final, uma melhor de 3 do Campeonato Mineiro, de 77, e nós tivemos então um problema entre o Ortiz e a direção do clube. E aí começava o Campeonato Brasileiro de 1977. Nosso primeiro jogo era no Mineirão contra o Clube do Remo. E o Sérgio jogou. Nós vencemos 4-1. Só que o segundo jogo, o Barbatana, nosso treinador, resolveu fazer um rodízio. Sim. E me escalou, era Atlético e Santos no Mineirão. E nós vencemos o Santos por 3-0, 2 gols do Reinaldo. O Santos tinha um grande time com Ailton Lira, Juari, era um grande time e eu me saí bem. Então comecei a ser o goleiro titular do Atlético. A partir daí, o terceiro jogo foi contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Vencemos o Botafogo por 1-0. O Botafogo de Ribeirão Preto estava no Campeonato Brasileiro com um grande time que tinha Sócrates e outros grandes jogadores naquele Botafogo. E nós vencemos o Botafogo lá em Ribeirão Preto. Foi um campeonato impressionante do Atlético. Nós tivemos o artilheiro do campeonato, o Reinaldo. Tivemos a defesa menos vazada. Chegamos na final do Campeonato Brasileiro
e aconteceu uma coisa inédita, né? Fomos Vice-campeões vice-campeões brasileiros invictos. E com 10 pontos na frente do campeão brasileiro. Só no Brasil mesmo, né? Para acontecer Isso algo aí foi, assim. né, claro, eu não acompanhei na época, eu nasci em 93, mas o pessoal sempre fala, o meu pai me conta dessa história, eu já vi, já li na internet, é inacreditável, time vice-campeão invicto, né, com 10 pontos à frente. É impressionante que naquela final, foi 0-0 o tempo normal, 0-0 a prorrogação, fomos para as grandes penalidades. E os 2 primeiros pênaltis, eu peguei os 2 primeiros pênaltis, nós perdemos 3 pênaltis. Sem o goleiro do São Paulo colocar a mão na bola. Foi algo assim, marcante, né? Tem pessoas que me perguntam assim, o que você sentiu depois daquele jogo? Eu falei, não senti nada, não é? Mas eu dormia como um bebê. Como é que o bebê dorme? Dorme, acorda e chora, dorme de novo, acorda e chora. Você contou que ficou muitas noites sem dormir, né, João Leite? Mesmo. Foi marcante. Imagino. E assim, o sentimento que nós tivemos também, nós tínhamos... Me parece que 111 ou 112 mil pessoas no Mineirão. Nossa. 112 mil pessoas no Mineirão. E o Atlético perde em casa, um time invicto, um time que a torcida estava apaixonada. Eu falo que aquele time tinha que ser multado por excesso de velocidade. Era um time muito rápido, né? E então, ver a torcida do Atlético, a desolação, né? Tem torcedores do Atlético que dizem que nunca mais voltaram no campo. Tá um sofrimento. Outro dia me surpreendi com o governador Zema, ele dizendo que foi atleticano até 77. Depois ele não foi no campo mais. Voltando um pouquinho também, João Leite, no momento também que eu acho que pode ter sido complicado para você, nessa disputa pela titularidade, assim que o Ortiz foi embora, você não foi de cara o titular, você disputou ainda com o Sérgio um tempo, não foi? O que aconteceu quando o Ortiz foi embora é que o Sérgio jogou. Sim. Só que o treinador Barbatana resolveu fazer depois o rodízio. Ah, sim. Então, imediatamente, quer dizer, ele jogou contra o Remo, o próximo jogo era contra o Santos, e eu joguei, e aí fiquei como titular do Atlético, aí por praticamente 13 anos como titular do Atlético. Muita coisa, muitos anos, muita história. Muitos jogos. E você conquistou 11 campeonatos mineiros, também participou da Copa Comebol de 92. Desses títulos aí, qual para você que foi o mais importante? O hexacampeonato, né? O hexa, né? O hexacampeonato foi impressionante porque nós perdemos 77. Sim. Aí vencemos 78, 79, 80, 81, 82 e 83. 84 ficou subjúdice, porque na final o Cruzeiro ganhou um jogo e nós ganhamos o outro. E aí o Cruzeiro fez mais gols naquela final. E aí foi para o tribunal para saber quem que era o campeão. Sim. E demorou anos para decidir que era o Cruzeiro o campeão. Então, nós fomos hexa, o Cruzeiro no tapetão venceu. Sim. 84, 85 nós vencemos novamente, 86 nós vencemos novamente. Então foi uma década de ouro do Atlético, né? com um grande time e vencendo sempre o Campeonato Mineiro. E agora, assim, falando de técnico, qual um técnico que você se lembra que fez parte aí da sua história e que contribuiu muito para o seu desempenho em campo? Para mim, o maior foi o Procópio Cardoso. Procópio. Procópio Cardoso é um homem sem medo, né? Ele não tem medo de nada. Eu me lembro de um jogo que eu fui muito mal no primeiro tempo do jogo, um Atlético de São Paulo no Mineirão, e nós chegamos no vestiário e eu fiquei pensando, puxa vida, a torcida inteira gritando o nome do Pereira, que era um outro goleiro e muito bom goleiro, muito bom goleiro. Todo mundo gritando o nome dele para que eu fosse substituído. Nós viramos o intervalo, acho que estava 2-0 para o São Paulo. E nós chegamos no vestiário então e eu fiquei esperando assim, puxa vida, né? O Procópio vai me xingar, vai falar alguma coisa e tal. Ele orientou o time e não deu uma palavra comigo. E eu esperando ser substituído. Quando eu voltei, a torcida estava insatisfeita, né? A gente não pode falar nunca que é a torcida toda, né? Porque, sim. Mas muitos gritando o nome do Pereira, e quando eu voltei, houve assim as pessoas não estavam satisfeitas, né? Mas nós fizemos 4 gols, vencemos o jogo por 4-2. E eu sou assim muito impressionado com o Procópio, assim, a coragem dele, sabe? Porque, sem citar nome, mas outro treinador ia ficar bem com a torcida, né? Sim. Com as críticas, né?
colocava o Pereira Ele te para bancou, jogar. né? Ele sempre bancava. Eu lembro quando eu fui cortado da seleção brasileira, na eliminatória para a Copa do Mundo de 82, e eu tive uma fratura na mão, no dedo. E quando eu cheguei no aeroporto, em Belo Horizonte, ele estava me esperando. Vamos treinar. Eu falei, Procópio, eu fraturei. Não, preciso de você, vamos treinar. Procópio, eu não posso treinar. Você pode correr, pode fazer abdominal. Vamos embora que logo esse dedo melhora e nós precisamos de você. Então ele era um cara assim, fantástico. Mas é claro que a gente tem que lembrar, a base do Atlético era o Barbatana, que depois passou a ser o treinador do time principal. Eu assisto jogos hoje, eu fico lembrando das coisas que Barbatana falava com a gente. Por exemplo, Barbatana era assim, o atacante entrava na área com a bola, e aí a defesa fechava o atacante, aí o atacante saía com a bola de dentro da área, aí ele dava falta do atacante. Falta sua. Mas falta minha por quê? Porque você estava na área. Na área você é sua excelência, fora da área você não é nada. Eu preciso ser dentro da área. Você pode driblar, fazer o gol, pode sofrer um pênalti. Então eu preciso de você na área. Então quando eu vejo hoje um jogador entra na área e sai com a bola da área, eu lembro do Barbatana. Não é? Então, outra coisa que ele era impressionante, ele tinha um treinamento, né? Chamava o 8, que o jogador nunca estava impedido, porque um jogador passava atrás do outro, e ele não tem impedimento, atrás da bola não tem impedimento. E a gente fazia muitos gols assim. Outra coisa era a entrada dos jogadores de meio. Eu ficava impressionado, se o Heleno não era um jogador alto, mas fazia muitos gols de cabeça por causa dessa entrada e tinha um passe para ele. Então o Barbatana era impressionante como que nós aprendemos com ele. E claro, Tele Santana. Ai, Tele Santana era mestre. muito duro, né? Muito duro. Ele cobrava da gente. Eu lembro, nós vencemos um Atlético Cruzeiro e eu já estava com 30 e tantos anos. E foi um jogo assim, que é barulhão do Mineirão, né? 100 mil pessoas no estádio, né? Hoje eu fico vendo as pessoas, vai ter 40 mil pessoas no Mineirão. Nós jogamos contra o Flamengo com 180 mil no Maracanã. Nossa. Nós jogamos no Mineirão, os Jogos Atlético Cruzeiro, a 100 mil pessoas. Final do Brasileiro, 112 mil pessoas. Tivemos um Atlético Cruzeiro com 123 mil pessoas. E a gente ficava assim, impressionado com essa preparação que o Barbatana fazia. E o Tele, então, depois desse jogo, eu estava muito cansado, sabe? Estava cansado e tal. E o Tele tinha um treinamento depois do coletivo que os meias, os laterais, os jogadores que jogavam pela beirada tinham que ir na linha de fundo e dar uma cavada na bola atrás do goleiro para o atacante fazer o gol. Esse é o gol do título de 1971, que Humberto Ramos vai na linha de fundo e cruza para o Dario. Ele fazia aquele treinamento por 2 horas. E você tinha que ficar na sua posição. A gente sabia que a bola ia atrás da gente. Então, às vezes, a gente dava um passo para trás para pegar a bola. Aí vinha ele. João Leite, você vai ficar aí? Você vai ficar aí? Lá atrás você vai ficar? Ou vai fechar o canto aqui? Não, tem que fechar o canto. Então fecha o canto, não vai lá para trás não. Não atrapalha a minha jogada não. E de tanto ensaiar, deu certo, né? Dá certo. Em 1988 nós vencemos o Campeonato Mineiro com o gol do Jason. O Carlão, lateral direito, e o Tele era o nosso técnico, vai na linha de fundo e levanta a bola e o Jason faz o gol. Então, a gente ficava 2 horas. Aí teve na terça-feira, depois do Atlético Cruzeiro, eu estava morto, cansado. Aí cheguei, o Sérgio Biônico já era treinador de goleiros com ele, e muito exigente também, como o Tele Santana. Eu cheguei perto do Sérgio, não aguento mais não. Me libera? Não, tem que falar com o chefe. Então fala com ele. Aí, tô vendo lá. Para tudo. João Leite, o que você quer? Fez um jogo bom, ganhamos, não vai ter mais jogo não? Você não quer treinar? Hein? Vai ficar no treino. Falei, sim, senhor. Ok, tudo bem. Então, o Atlético sempre teve treinadores impressionantes. Eu tenho que ressaltar também o Mussula, que foi goleiro, excelente goleiro, e que eu lembro quando eu subi da base, ele era o técnico, assim, interinamente. E vários jogadores foram emprestados para
para o Nacional de Manaus, para o América de São José do Rio Preto, e ele não deixou eu ser emprestado. Ele confiava que eu tinha futuro, Sim. o Mussula, e eu tenho que lembrar muito dele também por conta disso. Agora, uma particularidade sua. Você também é conhecido como goleiro de Deus. Quando começou, assim, vamos dizer, a sua relação com Deus, a sua fé mesmo, que você trouxe também para o futebol, João Leite? Bom, essa é outra dívida que eu tenho com o Atlético, né? Eu, com 21 anos, entreguei minha vida para Jesus. Passei a ser um seguidor de Jesus. E o Atlético me deu todo o apoio. Eu lembro que o Atlético permitia que eu jogasse com uma camisa que tinha uma inscrição Cristo Salva. Eu podia jogar com aquela camisa, o clube respeitava a minha fé. Eu fico emocionado de lembrar isso. E eu lembro quando a CBF recebeu um relatório do árbitro, que eu jogava com aquela inscrição na minha camisa. E a CBF, então, oficiou o Atlético, se eu jogasse, que o Atlético seria denunciado ao STJD e poderia perder os pontos. Então eu não podia jogar mais com aquela inscrição na camisa. Eu lembro que era uma inscrição pequena, mas quando a CBF proibiu, veio a imprensa do Brasil inteiro em Belo Horizonte. E eles queriam me entrevistar com a camisa Cristo Salva, a camisa do Atlético, com a inscrição Cristo Salva. E eu coloquei a camisa e dei entrevista para eles, e nunca mais vou me esquecer da pergunta final do repórter da Globo. E agora, João Leite? Proibiram Jesus na sua camisa, como é que você vai fazer? E eu respondi para ele, da minha camisa eles podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou seguir Jesus para sempre. Aí eu me tornei o goleiro de Deus. Que lindo. Tem mais de 40 anos que aconteceu isso. E depois eu passei a entregar Bíblias dentro do campo. É isso que eu ia perguntar também. O Atlético apoiou. Você entrava com a Bíblia, entregava para os adversários? Entregava para o adversário. Outro dia eu estava numa reunião, um jantar. E um homem dava um testemunho, e eu falaria depois naquele jantar. Um homem dava um testemunho. E dizia aquele homem que ele tinha ódio do Atlético. Ele era torcedor do América, o América nunca vencia o Atlético, ele tinha ódio mortal do Atlético. E na década de 60, surgiu um grande time do Cruzeiro. E o Atlético perdia para o Cruzeiro. O que esse homem fazia? Ia para a torcida do Atlético, na arquibancada. Eu fiquei pensando, o que ele ia fazer na torcida do Atlético? Americano, sim, né? Eu estava torcendo para o Cruzeiro, mas não me manifestava. E quando o Cruzeiro ganhava do Atlético, eu gostava de olhar para a face dos atleticanos. Que tristeza que os atleticanos ficavam. Tinha atleticano chorando, criança chorando, e eu ficava satisfeito demais com aquilo. Aquilo era o meu prazer. Eu tinha ódio do Atlético. Aí veio a década de 70, no final da década de 70, de repente eu estou lá no meio da torcida do Atlético para ver o Atlético perder para o Cruzeiro. Eu vejo o goleiro do Atlético pegar um livro no pé da trave e atravessa o campo correndo e entrega aquele livro para o Raul, goleiro do Cruzeiro. Aí eu falei, mas o que ele está fazendo? Aí perguntei para um atleticano do lado, o que ele está fazendo? Aí ele entregou a Bíblia para o Raul. Mas eles são inimigos? Eles são adversários? O atleta tem ódio do Cruzeiro porque não ganha nunca? Eles têm ódio, mas ele está sendo chamado de goleiro de Deus e ele dá a Bíblia para o adversário. Aí aquele homem virou e falou assim naquele jantar, pois esse ex-goleiro está aqui. E eu trouxe uma Bíblia para ele entregar para o cruzeirense mais antigo, porque ele me ensinou que a gente não precisa ter ódio de torcedor de outro time e nem ter ódio do outro time. Então eu trouxe essa Bíblia para ele entregar para o cruzeirense mais antigo, que está aqui nessa noite, nesse jantar. E um senhor levantou a mão lá, ele me entregou a Bíblia e eu saí correndo dentro do restaurante e entreguei a Bíblia para aquele cruzeirense. Foi impressionante as experiências que eu tive. Eu hoje vejo assim os ex-jogadores, alguns jogadores que ficaram na base do Atlético, porque não era fácil passar para o time principal do Atlético. Jogadores de meio campo. O meio campo do Atlético era Cerezo, Heleno, grandes Marcelo, nomes. Paulo Isidoro. Que disputa, né? Então os meninos muitas vezes não tiveram chance. E eu lembro que eu dei uma Bíblia para cada jogador do infantil, do juvenil e do júnior do Atlético. Só uma vez que as pessoas não ficaram satisfeitas comigo, porque toda vez que eu renovava o contrato com o Atlético, eu tinha um pouquinho mais de dinheiro, eu comprava um grande carregamento de Bíblia.
E eu resolvi dar uma Bíblia para cada árbitro de Minas Gerais. Eram 276 Nossa. árbitros. Tomei uma vaia. Dá a Bíblia para esses ladrão. Estão roubando a gente? E em 1979, junto com outro atleta, nós iniciamos os Atletas de Cristo, dentro do Atlético. Eu podia falar da Bíblia na concentração, no departamento médico, quando eu visitava os meus colegas que estavam contundidos, em tratamento. Eu podia falar no vestiário da Bíblia. O Atlético foi o time que... Eu fico vendo as pessoas falando hoje, respeito, não ao racismo, né? Eu lembro do ataque do Atlético todo negro. Era a paixão da torcida. Era Marinho, Marcinho, Paulo Isidoro e Paulo Moisés. Eram o time todo, o ataque todo negro, não é? E o Atlético também permitia que eu compartilhasse a minha fé, lesse Bíblia, falasse para os meninos do infantil, do juvenil. E hoje, essa associação que nós criamos está em 70 países. Eu venho de um congresso sul-americano de Atletas de Cristo. Estavam os representantes da Colômbia, do Chile, da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Todos estavam lá. Começou no Atlético. Pioneiro. E pouca gente sabe, né, disso. Do quanto o Atlético apoiou também. O Atlético apoiou. E foi importante também, porque foi nessa reunião que eu conheci minha esposa. Que legal. Ela era capitã da Seleção Brasileira de Voleibol, jogava no Minas Tênis Clube. E começamos a namorar e estamos casados há 43 anos. Que exemplo. 43 Espero um dia chegar a essa marca. Além de bonita, ela é atleticana desde criança. A família toda cruzeirense, ela é atleticana. Então é perfeita. Perfeita. Bonita, atleticana, toda atleticana é linda, então ela tá perfeita. Isso aí. Ô, João Leite, falando um pouquinho da torcida, nós sabemos que a torcida atleticana sempre foi muito apaixonada. E você continua sendo o nosso grande ídolo. Por onde a gente vai, a torcida sempre lembra de você. Como que era já nessa época, quando você entrava em campo, ouvia a torcida gritando o seu nome, aplaudindo, enfim, arrepiava dentro de campo ali? É uma emoção muito grande, né? Eu lembro que eu entrava e a Galocura, né, uma das torcidas do Atlético, cantava uma música que cantaram para o Papa, quando o Papa veio a Belo Horizonte, né? A benção, João de Deus, a Galocura te abraça, tu vens em missão de paz. Era essa a minha entrada em campo, né? No Mineirão, em outros lugares, no Paraguai, na final da Copa Sul-Americana, da Conmebol, a torcida estava lá, na verdadeira guerra, não foi um jogo de futebol, foi uma guerra. Imagina. Foguete nas minhas pernas, invasão de campo, não é? Era um tempo que não tinha exame antidoping, não. Tinha não. Era permitido quase tudo. Era permitido quase tudo. Os brasileiros começaram a vencer os campeonatos sul-americanos a partir do exame antidoping, do controle antidoping, essas coisas todas, né? Então, essa relação com a torcida é uma relação assim... Outro dia eu fui ao supermercado com minhas netas, 3 netas. Eu tenho uma outra neta que mora no Canadá. E eu fui andando com ela no supermercado. Vovô, vamos, vovô, vamos. Aí estamos indo e tal, chegamos no supermercado, a mais velha virou e falou assim, vovô, que coisa impressionante, vovô. Como que você é conhecido, vovô? Todo mundo te cumprimentando, vovô. Você achou, Letícia? Achei, vovô. E Bia, você achou? Marina, você achou? Achei demais, vovô. Você é muito conhecido. Aí a Letícia mais velha falou assim, mas vovô, notei uma coisa. O quê? Todos são mais velhinhos igual você mesmo, né, vovô? Filho, é do tempo que eu jogava, né? Então é muito legal. Às vezes eu estou viajando no interior de Minas, eu viajo muito. Ontem mesmo estava em Viçosa. Aí chega alguém assim, nossa, minha avó era apaixonada com você. Minha mãe era apaixonada. No caso é meu pai, tá? Seu caso é seu pai. Pois é. Então, mas para mim é uma alegria, claro. Né? Tem um evento na minha vida que merece destaque, sabe? Eu cheguei para treinar cedo no Atlético, chegava sempre muito cedo. E aí o porteiro do treino falou assim, aquele senhor está desde a madrugada te esperando. Aí fui lá conversar com um homem. Ele falou, João Leite, sou atleticano, sou lá do Jequitinhonha. E eu vim arrumar trabalho para mim em Belo Horizonte.
mas tem 3 dias que eu estou dormindo na rua, em Belo Horizonte, eu não consegui trabalho. Eu falei com ele, mas olha, meu pai é chefe de segurança de um banco, meu pai arruma um trabalho para você. Aí ele falou comigo assim, não, o que eu vi aqui em Belo Horizonte, eu não quero trazer meus filhos para cá, não. Eu não vou criar meus filhos aqui, eu quero voltar e eu vim pedir ajuda para você pagar a passagem para eu voltar. Aí eu falei com ele, eu pago. Peguei o dinheiro, dei o dinheiro para ele e dei mais um pouco para ele comer alguma coisa na viagem longa. Mas aí deu uma coisa na minha cabeça assim, senhor, por que o senhor não procurou? Ele falou assim, João Leite, eu sou atleticano. A única pessoa que eu sei que eu podia procurar em Belo Horizonte que ia me ajudar era você. Eu tinha certeza disso. Fiquei emocionado. Eu nunca mais esqueci disso. Sabe o sentimento que eu tive, Carol? É que eu fazia parte da família daquela pessoa. Eu sinto que eu faço parte da família do atleticano. Então eu tenho que respeitar muito isso. Sim, é lindo demais. Já estamos chegando ao finalzinho. Infelizmente, se eu pudesse, eu continuava aqui o resto do dia. Você vai me fazer chorar, é só Carol. História boa. Você não é de confiança, fica lembrando coisa e me fazer chorar. Não, mas é lindo demais, é emocionante demais ouvir isso ainda mais de perto, porque eu já ouvia muitas histórias suas assim na internet, na televisão, mas de perto é melhor ainda. Eu fico arrepiada, assim, sinceramente. E eu queria que você falasse, só para finalizar um pouco também, sobre esse projeto do Instituto Galo, de reconhecimento de ex-atletas, de ídolos, né, como você, João Leite, até para essas novas gerações poderem conhecer um pouco mais sobre pessoas que marcaram tanto o nosso clube, na verdade. O atleta é de parabéns, né? O Atlético, ele é inovador em várias coisas, né? Eu sou muito reconhecido no Atlético por permitir exercer minha fé, por exemplo, né? Sim. Então isso é uma coisa muito legal. E agora, lembrar, né? Eu estava vendo ali um pouco do acervo doado pelo Buião para o Instituto do Atlético. Gente, o Buião, eu lembro, eu menino, nós viemos a pé da Vila Oeste para pegar autógrafo dos jogadores. Os jogadores treinaram no estádio Antônio Carlos e eu estava lá fora. Aí passou um jogador, que depois eu sou muito admirador dele, um ex-jogador do Atlético, e ele era zagueiro e bruto, sabe? Eu cheguei, me dá um autógrafo, ele falou, enchendo a paciência, menino, o Buião tá vindo aí, o Buião que gosta. Aí vinha o Buião, nossa, que carinho, Buião, que amor. Ele esteve aqui também com a gente na que é o Buião. Né? Então humildade dele. Nossa, ele é um homem do bem, assim, carinhoso. Eu, menino, criança, ele teve o maior carinho comigo, né? Então, as histórias do Buião têm que ser lembradas, porque ele foi um propagador do Atlético. Sim. Ele era um embaixador, assim, com as crianças do Atlético, né? Dos atleticanos. Então, lembrar isso, por exemplo, eu lembro do meu pai falando comigo do Baldo Miranda. O Baldo. Lenda também do Galo. O que o Baldo fez pelo Atlético, gente. O Baldo era carregado pela torcida desde a independência. Hein? Então, são coisas marcantes demais, né? Sim. Cafunga, esse pessoal todo marcou, né? Então, você está num projeto, viu, Carol? Muito importante, não é? Eu vejo no Twitter, tem lá não sei o que do Galo no Twitter, e eu acompanho para eu retweetar todos os... Joguei no Galo. Sim. Joguei no Galo, aí eu vou lá e retuito todos os jogadores que jogaram no Galo e que fizeram parte da história do Atlético. Até aqueles meninos que foram do infantil, do juvenil, e que chegaram lá na frente, na posição deles estava o Cerezo. Sim, na posição deles estava o Reinaldo. Não é? Como hoje também muitos não têm chance, porque tem um grande jogador jogando na posição dele. Então eu queria parabenizar o Atlético, né? São um resgate da memória do Atlético de jogadores importantes para os torcedores, né? Eu quero acompanhar, né? Vai ter um museu, quero lá, e já até falei, eu quero doar minhas coisas para o Atlético, né? Por exemplo, eu lembro de um troféu que eu tenho, o porteiro menos batido do torneio Costa do Sol. Costa do Sol. O porteiro menos batido é o goleiro menos vazado, né? Sim. Nós vencemos. Nós fomos campeões numa noite triste lá em Málaga, quando um jogador entrou no Reinaldo. O Reinaldo estava barbarizando o jogo e eu vi assim
a panturrilha do Reinaldo deu um corte assim que a panturrilha dele soltou. Meu Deus. A panturrilha dele estava solta, tiveram que prender para levar para um hospital. E foi uma noite inesquecível para nós, de dor assim, não é? Você sabe, Carol, que eu amo o Reinaldo? Ah, eu também. Eu amo o Reinaldo. Com 17 anos ele já tinha feito 3 cirurgias com anestesia geral. Fratura de tornozelo, 2 cirurgias no joelho. Num tempo que não tinha muito recurso científico para as contusões de joelho, ele sofreu muito. Quando terminava os jogos, eu corria para encontrar com minha namorada, depois minha noiva e minha esposa. E quando eu olhava assim no vestiário, em Belo Horizonte, fora de Belo Horizonte, estava o Reinaldo sentado num canto do vestiário, no chão, com 2 sacolas de gelo no joelho, porque os joelhos inchavam. Lembro um dia no vestiário, o Reinaldo nu, o Gregório veio com uma injeção de Voltaren, tum no bumbum dele. Aí o doutor Ney Lasmar falou assim: Gregório, que é isso? Ué, o Voltaren pro Reinaldo? Não é para ele tomar, não. Mas doutor Ney, já tá valendo que eles vão bater nele, então ele já deixa antecipado aí. Eu imagino. Inclusive hoje nós vamos gravar com o Reinaldo também outras coisas também pro Galo. Você com certeza. Repasso. Você dá o beijo. Pode deixar. Ô João Leite, queria assim te agradecer muito pela sua participação aqui na websérie Imortais. Como eu disse, eu não te acompanhei, infelizmente, quando eu nasci em 93, mas meu pai me contava muito de você. E eu lembro que quando eu era criança, acho que o jogador assim, mais antigo que eu mais sabia era você, por causa dele. Então, assim, é uma honra pra mim hoje estar aqui com você. Eu fico emocionada mesmo. Quero te agradecer por tudo que você fez pelo nosso time dentro de campo e também fora de campo. Porque eu sei que você é um exemplo para muitos jogadores e também para muitos torcedores. Então, eu te agradeço por tudo isso que você fez pela gente, tá? Eu que agradeço você fazendo esse resgate tão importante, né? E com tanto amor que você está demonstrando pelo Atlético, né? Que seja um sucesso esse trabalho seus, né? Porque vai ser muito importante para o nosso querido Galo, o nosso Atlético. Parabéns e não esqueça de dar um beijo no Reinaldo por mim. Pode deixar. Esse foi mais um capítulo da websérie Imortais. Em breve nós estaremos de volta com mais um convidado.